Agora a gente vai entrar numa pergunta, Dr. Ronald. Uma que chegou ao vivo e depois eu completo com uma que eu já tinha selecionado porque tem correlação. A que chegou ao vivo pra gente, ela faz uma relação em 2 assuntos. Ela diz o seguinte, Lorena, ela pergunta: o jejum intermitente e a dieta cetogênica pode afetar a qualidade do sono devido à cetose que gera no organismo da gente? Queria que você respondesse, depois a gente entra numa falando de alimentação vai fechar a pergunta de Lorena. Lorena, parabéns, uma pessoa que certamente está bem informada aí, traz 2 temas, que é o intervalo alimentar maior, conhecido como jejum. Eu não gosto muito, Lorena, dessa palavra jejum, porque as pessoas têm uma certa resistência em achar que jejum é não comer. E o jejum ele é intermitente, né? Então, eu prefiro chamar o jejum, aqui dentro do nosso aconselhamento, do nosso programa Saúde de Verdade, de intervalo alimentar maior. E já digo que é excelente, tem uma série de vantagens, algumas desvantagens, como tudo na vida, mas tem muito mais vantagem do que desvantagem. A dieta cetogênica, para quem não sabe, é uma dieta pobre em carboidratos, é uma dieta com muito pouco açúcar, é uma dieta mais à base de proteínas e de gorduras boas. Vegetais. Exatamente. Inclusive, dieta que ela foi iniciada para tratamento de pessoas com epilepsia, para tratamento de doenças mentais. Então, tanto o jejum quanto a dieta cetogênica são estratégias que devem ser, obviamente, orientadas por um profissional, nutricionista, nutrólogo, médico, enfim, né? Alguém que entenda o que está fazendo, mas sim são 2 atitudes muito boas para a promoção de saúde. E não tem essa relação com piorar o sono não, Lorena, tá? A dieta cetogênica e o jejum intermitente não interferem negativamente, pelo contrário, ajudam a saúde como um todo e podem sim ajudar na qualidade, na melhoria da qualidade do sono. Maravilha. Tem uma outra ouvinte que ela disse que ela ouve bastante a gente falar sobre alimentação, né? Sobre os cuidados, o que a gente deve pensar, o ato consciente da alimentação, ver a alimentação como um ato de nutrir o corpo e não só do prazer, do comer, do que é gostoso, essas coisas. Ela disse que eu ouvi muita gente falar sobre isso. E ela pergunta o seguinte, que ela tem conseguido sim controlar bem as quantidades, que ela já ouviu a gente dizer que a quantidade também é algo que deve ser revisto. Ela tem tentado inserir muitos vegetais, comida de verdade, que é o que a gente fala bastante vegetais. Só que ela tem 2 pontos que ela disse que é um problema sério para ela tirar do hábito dela, que é um outro ponto que a gente fala muito, que é o pãozinho de manhã. Ela disse que não consegue começar o dia sem comer um pão com manteiga. E à noite ela disse que ela não janta, mas ela come uns biscoitos com café com leite. E ela disse que isso é o maior problema e se isso pode realmente ser um problema que vai perdurar ou não. Às vezes é o pãozinho, às vezes é o biscoitinho, às vezes é a banana, né? Existem, Gabi e amigas aqui do Saúde e Verdade, uma coisa chamada hábito e que a gente vai incorporando e adquirindo ao longo da vida, às vezes porque nós aprendemos com o nosso pai, a nossa mãe, nossos parentes mais velhos. E uma coisa que aparentemente é inocente e que traz uma ideia de aconchego, traz uma boa lembrança, né? Isso pode ser um hábito que, por mais inocente que pareça, ele seja, vamos dizer assim, o centro ou a principal causa do nosso insucesso, seja para ter mais saúde, para conquistar o peso que nós queremos. E a alimentação, gente, é talvez um dos mais frequentes assuntos em que todos nós tropeçamos. De modo geral, para responder assim, de uma forma bem resumida a essa questão, tanto o pão quanto o biscoito, eles estão numa categoria de alimento chamada de carboidrato. Para traduzir, açúcar, né? Assim, existem vários tipos, mas nós temos 3 tipos gerais de alimento que nós precisamos.
Um são os carboidratos, que são os açúcares, o outro são as gorduras. Nós sim precisamos comer gordura, e as proteínas, que também fazem parte do nosso corpo, da nossa estrutura e do nosso bom funcionamento. Dessas três, carboidrato, gordura e proteína, o carboidrato é aquela que gera mais energia de modo rápido e fácil, e gera também muito prazer, muita satisfação. Haja visto que a maioria dos alimentos em que a gente come em excesso são à base de carboidrato, os docinhos, os pãezinhos, né? Enfim. Então, isso não quer dizer que você não possa ingerir esses alimentos, mas o ideal é que eles não façam parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E para que a gente consiga mudar isso, nós temos que mudar hábitos. E mudar hábitos não é uma questão de força de vontade. As pessoas que tentam mudar um hábito, se alimentar melhor, apostando na força de vontade, normalmente naufragam, fracassam, porque força de vontade é um conceito da psicologia que é como se fosse um músculo. Toda força de vontade, uma hora se cansa. Se você faz o esforço para tirar o pão do seu café da manhã, se você faz um esforço para tirar o biscoitinho, o creme cracker, a bananinha cozida do seu jantar, e você até consegue, em pouco tempo você tende a cansar e voltar àquele hábito, porque, de novo, força de vontade não é um bom conselheiro, não é um bom caminho para se mudar atitudes. O que nós temos que mudar é a sequência do nosso hábito. Normalmente, o pãozinho do café da manhã, ele surge porque alguém comprou, porque alguém torrou o pãozinho, aquele cheiro que apareceu ali, nos lembra que está na hora de comer aquele pãozinho. Então, antes de pensar em deixar de comer o pãozinho, que pode ser a causa do sobrepeso, do diabetes descontrolado, pode ser que essa pessoa que está torrando o pãozinho, aquele cheiro da padaria que você passa na frente dela, é esta deixa, é esse gatilho que faz você executar aquele hábito sem nem perceber. Então a gente fala muito aqui, nós criamos inclusive uma metodologia, Gabi, sobre como entender de onde partem os principais maus hábitos de sono, alimentação e sedentarismo, para que a gente ajude as pessoas a mudar. Então, sim, o pãozinho e o biscoito podem ser um grande problema se fazem parte da rotina dessa pessoa que mandou a pergunta. Maravilha, foi bem respondido.